Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Só da Ciência. Eu me chamo Igor Rapp e hoje vamos matar bactérias com uma serpente. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Além disso, deixe o seu like para fazer o Só da Ciência crescer. Agora, vamos à vinheta. Em outros vídeos, falamos de resistência a antimicrobianos. Bem, resumindo, tá? Resistência a antimicrobianos são mecanismos que fazem com que bactérias e outros micro-organismos sejam capazes de sobreviver a altas doses de antibióticos. Pois é. Bem, tem alguns mecanismos que fazem com que essas criaturinhas sejam capazes, por exemplo, de destruir, esses medicamentos, ou então jogar para fora de suas células essas drogas. E olha, como todos esses mecanismos estão dentro dos genes das bactérias e de fungos e tudo mais, essas capacidades podem ser propagadas para outras bactérias, fazendo com que a resistência a antimicrobianos seja um problema de saúde internacional. Basta, por exemplo, você ter um ambiente repleto de antibióticos para ter a seleção das bactérias mais resistentes a esses medicamentos. Pois não é que já fizemos isso? Em um estudo publicado em 2018 pela renomadíssima revista norte-americana PNAS, houve um levantamento de dados de vendas de antibióticos em 79 países entre os anos de 2000 e 2015. Esse levantamento mostrou algo alarmante. Nesses anos, entre 2000 e 2015, houve um aumento de 65% na venda de antibióticos no mundo inteiro. E se restringirmos isso aos países mais pobres, esse aumento de consumo de antibióticos aumentou em 114 vezes, fazendo assim com que o mundo seja uma reserva enorme de antibióticos e um ambiente riquíssimo na seleção das bactérias mais resistentes. Resultado: morte por infecções bacterianas que antes eram coisas simples. Só para você ter um nível do risco, em 2019 houve a publicação de um artigo pela Lancet com um levantamento de dados de diversas fontes, tais como laboratórios microbiológicos ou hospitais, de 209 países, mostrando mortes associadas a bactérias resistentes. E o resultado alarma também, tá? Aqui há pelo menos 5 milhões de mortes relatadas ou associadas a bactérias resistentes a antibióticos. Isso é para você ter uma noção de como a resistência a antimicrobianos é realmente um risco à saúde global. O estudo ainda mostra a localização em mapas multicoloridos de algumas espécies de bactérias resistentes, inclusive aqui no Brasil, tá? Então, Igor, o que fazer? O que a gente pode fazer? Certamente, tomar mais antibióticos não é a solução para esse problema, correto? Pois então, nós brasileiros consumimos mais antibióticos entre 2020 e 2022. Isso por quê? Influenciados por certas lideranças políticas e influenciadores digitais, no contexto da Covid, nós consumimos mais azitromicina, certo? Um antibiótico poderosíssimo contra bactérias respiratórias. E olha só que interessante, algumas das espécies resistentes encontradas aqui no Brasil são justamente de bactérias respiratórias. Um cenário, um prato cheio para o fortalecimento e a seleção de bactérias ainda mais resistentes. Bom, se tomar antibióticos em excesso não é uma solução, aqui eu enumero 3 ações que poderiam reduzir
a existência dessas linhagens resistentes? Número 1. Por exemplo, a ação de controle e monitoramento do avanço da propagação dessas linhagens que são resistentes, dando assim controle de decisão dos órgãos de saúde. Além disso, num segundo passo, seria a implementação de políticas do uso controlado e racional de antibióticos, fazendo com que as pessoas não favorecessem a seleção de linhagens mais resistentes. Mas aqui essas duas ações eu vou deixar para um próximo vídeo, beleza? Eu quero aqui focar num terceiro passo, que seria o desenvolvimento de novos fármacos que combateriam justamente as bactérias. E qual seria uma fonte assim que eu posso pensar? Vamos falar um pouco do meu passado, tá? Bem, eu trabalhei 10 anos com venenos de serpentes. E eu sei que essas são fontes de diversas proteínas e outros compostos que são ativos em células humanas e em outras células, tá? Por exemplo, eu vi serem isoladas algumas enzimas do veneno de jararacuçu que eram capazes de matar células cancerosas. E aí, será que a gente consegue encontrar algum material no veneno de serpente capaz de matar bactérias? Parece que sim, tá? Em um estudo recém-saído do forno, quentinho esse ano, mostra que os venenos ofídicos parecem ser fontes de esperança nesse sentido. Pesquisadores da Universidade de Campinas procuraram em bancos de dados pelo mundo fragmentos de peptídeos de serpentes que seriam capazes de matar bactérias. Em um segundo passo, os pesquisadores tentaram sintetizar e testar os fragmentos de proteínas em várias culturas de bactérias. E deu certo, tá? Os 2 melhores candidatos a assassinos do mês conseguiram matar, por exemplo, culturas bacterianas das espécies Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, 2 espécies famosas por sua resistência a antibióticos. Incrível, não acha? Bom, mas há um plus aqui, tá? Esses mesmos peptídeos ou fragmentos de proteínas que mataram culturas bacterianas foram testadas em várias linhagens de câncer. E o resultado foi o mesmo. Esses peptídeos foram capazes de matar células cancerosas com tamanha eficácia ou ainda melhor do que quimioterápicos da atualidade. Não é legal? Além disso, os pesquisadores mostraram o possível mecanismo de morte celular, tá? E aqui eu vou explicar bem rapidinho. Esses peptídeos, por conta das suas cargas elétricas, eles conseguem se inserir na membrana plasmática das células. A membrana plasmática, lembra de biologia? É a camada superficial das células. É o que funciona como se fosse o porteiro da célula. Entra água, entra nutrientes, sai toxinas e tudo mais. Quando você tem esse peptídeo e essa desestabilização, os nutrientes começam a vazar da célula e a célula morre de fome. Não é legal o mecanismo? Mas nem tudo é um mar de rosas, tá? Porque o estudo mostra limitações. Por exemplo, o estudo foi feito sempre num ambiente ou computacional ou in vitro, nas culturas celulares. Não dá para saber ainda quais seriam os resultados, por exemplo, em seres vivos doentes. Além disso, não foi testada de maneira nenhuma a toxicidade dessas drogas. Ou seja, não dá para saber o nível de segurança disso. Mas é lógico, é um estudo inicial. Há aí vários anos de estudos intensivos com essas duas moléculas. Mas uma coisa é certa, há esperanças contra a resistência antimicrobiana. E aqui o caminho da esperança é certo, é a valorização. Valorização, primeiro, dos pesquisadores brasileiros que são capazes
de criar soluções e inovar contra problemas globais. Por isso, nós não deveríamos aceitar de maneira nenhuma corte nos orçamentos de pesquisa das nossas melhores universidades. Nesse estudo, houve a prospecção apenas de 2 fragmentos de proteínas tiradas de um veneno ofídico. Agora imagina quanta riqueza nós poderíamos aproveitar de, por exemplo, nossos anfíbios, nossas plantas, certo? A nossa fauna que compõe a nossa biodiversidade. Dessa forma, não deveríamos aceitar de maneira nenhuma a degradação do meio ambiente brasileiro por conta de decisão e acordos políticos que sustentam esses mesmos políticos no poder. Bom, como você pode notar, esse assunto me fascina muito, e é por isso que eu queria que esse vídeo inspirasse novos brasileiros a seguir o caminho da pesquisa. Por isso, compartilhe esse vídeo com seus amigos que querem ser pesquisadores. Vamos fazer o Só da Ciência crescer ainda mais e chegar a mais pessoas. Eu tenho uma meta, sabe? Eu queria que o Só da Ciência chegasse a 500 inscritos até o final do ano. Então, quem não for inscrito e está assistindo esse vídeo, por favor, se inscreva e faça com que o Só da Ciência chegue à nossa meta. Eu prometo que, se isso acontecer até o final do ano, eu e a Simone vamos fazer algo muito especial para vocês. Para aqueles que querem saber mais sobre resistência antimicrobiana, bactérias e história dos antibióticos, por favor, leiam as referências que eu deixo aí na descrição. Além disso, nos sigam para mais conteúdos lá no Instagram, certo? Bem, mais surpresas vêm por aí. Então, é isso, gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!